Olá, amigo da Novo Tempo, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana nos reunimos para estudarmos um pouco mais do último e mais extraordinário livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Sabe que aqui no capítulo 1, verso 3 de Apocalipse, nós temos uma promessa divina. Ele diz que todos aqueles que estudam o livro do Apocalipse seriam bem-aventurados, se aprendessem e praticassem as coisas que o livro ensina. Por isso eu e você podemos ser felizes, bem-aventurados, ao estudarmos esse livro e ao entendermos o plano que Deus tem para todos nós. Chegamos agora ao capítulo 13 de Apocalipse e nesse capítulo nós vamos estudar o tema de uma besta que surge do mar. O que refere-se à besta na profecia? O que significa o mar? O que este poder, essa besta faria contra o povo de Deus? São perguntas que hoje nós iremos responder. Por isso, você é muito bem-vindo ao programa. Queria saudar também os nossos amigos que estão aqui conosco ao longo dessas semanas, aqui no Novo Tempo, em Jacareí, participando dessas gravações. Chegamos aí ao capítulo 13 de Apocalipse e hoje vamos entender um dos temas principais. Outro dia nós dissemos que no Apocalipse aparecem 4 bestas, uma no capítulo 11, 2 no capítulo 13 e uma no capítulo 17. Agora vamos estudar a primeira besta do capítulo 13 e na semana que vem nós estudaremos a segunda besta, uma que sobe da terra. E nós vamos entender perfeitamente qual é a obra desses 2 poderes que se levantam. Mas antes de abrirmos o livro sagrado, como é nosso hábito aqui, eu queria convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para esse estudo. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez e queremos suplicar a Tua companhia para estudarmos o Teu livro sagrado. Que o Teu bom e Santo Espírito se faça presente e que ao folhearmos o Teu livro sagrado agora, nós possamos compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Cristo é que nós choramos. Amém. Pois bem, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, um dos capítulos mais extraordinários desse livro. E vocês irão perceber quantas revelações maravilhosas Deus nos faz através desse capítulo. Eu queria começar o estudo de hoje então. Nós vamos começar lendo o primeiro verso desse capítulo, 13, verso 1. O texto diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O que significa todo esse simbolismo? Estão lembrados que nós já estudamos aqui o porquê do simbolismo do Apocalipse? Por que Jesus nos deu esse livro através de símbolos? Porque se a verdade tivesse sido revelada de uma forma mais aberta, há muitos inimigos da verdade teriam tentado destruir esse livro e ocultar as verdades que ele ensina. Mas Deus, em sua sabedoria, velou verdades através de uma simbologia para que apenas ao sincero investigador da verdade ele pudesse descobrir. Nós também acreditamos de que não exista nada nesse livro que não possa ser compreendido. E por certo você já ouviu por aí alguém dizer assim, o Apocalipse é um livro que ninguém entende, não pode ser compreendido. Aí eu pergunto para você, se o nosso Deus é um Deus onisciente, e essa palavra quer dizer que Ele sabe todas as coisas, Ele é sabedoria por excelência, Ele ia colocar para nós um livro que não pudesse ser compreendido alguma coisa? Há lógica nisso? Há lógica num Deus que é todo sabedoria, preparar um livro para a humanidade e colocar nele coisas que não podem ser compreendidas? De forma alguma. Então, se Deus é sabedoria e Ele preparou um manual para a humanidade, tudo que tem aqui está patente de ser descoberto. Pode ser que nós ainda não compreendamos tudo, mas tudo pode ser compreendido. E você vai perceber que existe um princípio que nós já estamos usando aqui, é deixar que a própria Bíblia se interprete.
O problema que acontece hoje é que muita gente lê a Bíblia e diz assim: ah, eu acho que isso significa isso. Eu acho que significa isso. Você não tem que achar nada. Quem sou eu para achar alguma coisa? Eu tenho que deixar que a Bíblia diga o que ela está querendo dizer. Então, o que eu preciso aprender é que a Bíblia se interpreta. Ela não está à mercê de homens para interpretá-la. E este foi um grande erro na Idade Média, quando a Igreja Romana na Idade Média declarou de que o clero eram os únicos capazes de ler esse livro e de interpretá-lo para os leigos. Aí a multidão ficou agora na mão do clero, para depender da sua interpretação para a compreensão desse livro. É claro que isso é uma estratégia diabólica, porque você colocar na mão de um líder a responsabilidade por dar a interpretação, isso quer dizer que ele passa a ser autoridade. E infelizmente eu posso estar falando para alguém aí que acha que a autoridade suprema em matéria religiosa é o seu pastor, é o seu presbítero, é o seu sacerdote, é o seu bispo, é o seu missionário. Ninguém é autoridade suprema para interpretar a Bíblia. A Bíblia tem que se interpretar a si mesma. E muitas pessoas, valendo-se disso, de que eles são os donos da interpretação, conduzem suas igrejas num cabresto. E esses membros só vão aonde esses líderes religiosos mandam ir. Só fazem o que eles mandam fazer, independente do que a Bíblia está ensinando. Então, se você vive essa situação, eu queria te convidar agora a ser liberto por Jesus Cristo, a sair desse cabresto, a não depender de interpretação de nenhum líder religioso. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E tem muito cego por aí querendo guiar os outros. Eu estou aqui para dizer para você hoje de que esse livro, ele se interpreta a si mesmo. E você tem que descobrir isso, porque você passa agora a ter contato direto com a fonte da verdade. E Deus vai libertar você através desse conhecimento. Agora, enquanto você ficar dependendo de pastor, de líder, de padre, para dizer para você o que é certo e o que é errado, você está confiando a sua vida eterna na mão de uma pessoa que você mal conhece. Você teria coragem de fazer isso? Confiar a sua vida eterna a qualquer pessoa? Então, para que você não erre o caminho, nem eu, nós temos que aprender que esse livro se interpreta. Então, pegue, por exemplo, Apocalipse 13, 1. Aí diz que uma besta se levanta do mar, e esta besta tem 7 cabeças, 10 chifres e nomes de blasfêmia. E aí, pastor, o que significa isso? Vamos deixar que a Bíblia diga para nós. Então, quando você vai para a palavra de Deus, você descobre lá em Daniel capítulo 7, versos 3 e 17, que a besta significa reino ou poder. Vamos dar uma olhadinha nesses versos? Marque aí Apocalipse 13, porque nós vamos voltar a esse texto, e vá agora para o livro de Daniel. Eu vou dar a página para vocês agora. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas nós iremos ler aqui Daniel 7, 3 e 17, na página 593. Página 593. Daniel capítulo 7, verso 3. Olha o que diz a palavra de Deus. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Você entende que a palavra besta ou animal é a mesma coisa? Aqui você tem a expressão bíblica hebraica therion, ou grego, né? Therion, que é a palavra besta ou animal. No versículo 3 diz que 4 therions, ou therion, 4 bestas, subiam do mar. Olha para o verso 17. Esses grandes animais que são 4 o quê? Reis que se levantarão o quê? Da terra. Então a palavra besta ou animal em profecia, ela significa um reino ou um poder. Isso é que significa besta. Então, quando o Apocalipse diz que uma besta está surgindo do mar, ela está falando de um poder, de um reino que está se levantando. Agora, quando ela diz do mar,
O que significa isso? Bom, basta nós irmos para Apocalipse, capítulo 17. Vá lá de novo para Apocalipse, onde nós estávamos. Olha agora o capítulo 17 e dê uma olhadinha no verso 15. Falou-me ainda, Apocalipse 17, 15. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, se as águas são povos, multidões, nações e línguas, em Apocalipse 13, eu tenho um poder que se levanta no meio dos povos. Ou seja, um local densamente povoado. Agora, esse poder que se levanta, diz o Apocalipse que ele tem 10 chifres. Olha o capítulo 17, no verso 12 de Apocalipse. 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 o quê? Reis. Os chifres são considerados também reis. A Bíblia está dizendo para mim o que são esses chifres. Agora, esse poder tinha também 7 cabeças. Olha o verso 9 agora. 17, 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Então, as 7 cabeças representam 7 montes e também representam 7 reis. Olhando para toda essa simbologia profética, o que é que nós podemos concluir do estudo da Bíblia? Os 10 chifres desse poder, eles estão em paralelo com os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, de Daniel, capítulo 2. E lá, se você lembra bem, a cabeça de ouro representava a Babilônia, o peito de prata representava a Medopérsia, o quadril de bronze representava a Grécia, as pernas de ferro representavam Roma e os dedos da estátua representavam 10 reinos que viriam para abater Roma. Porque foi assim na história. A Medopérsia venceu Babilônia, a Grécia venceu a Medopérsia, Roma venceu a Grécia e Roma seria vencido. Aí eu pergunto, qual foi o império mundial que derrotou Roma? Não tem um império mundial, mas a história mostra que foram 10 tribos bárbaras. Então, esses 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras que venceram Roma. Quem são esses 10 reinos ou tribos bárbaras? Segundo Isaac Newton e os historiadores modernos também, são os vândalos, álamos, suevos, visigodos, burgundos, francos, lombardos, anglo-saxões, ostrogodos e érulos. Foram estas as 10 tribos que, a partir do ano 352, começaram a invadir a Itália até provocar a queda do Império Romano no ano 476. Então, nós temos uma ligação desse poder que se levanta com as 10 tribos bárbaras que derrotaram o Império Romano. E as 7 cabeças? Aí diz que são 7 montes. O que representa um monte na profecia? Também representa um reino, também representa um poder. Você está lembrado quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia escravo por Nabucodonosor no 6º século? Eles lá em Babilônia escreveram um salmo e diziam assim: que saudades nós temos de Sião. Sião é um monte, mas eles estavam com saudade da montanha? Não, eles estavam com saudade da sua cidade, do reino de Israel, de onde eles moravam. Então a montanha na Bíblia, ela tipifica um reino. Diz também que são 7 montes e são 7 reis. É por isso que monte também significa rei. Aí eu pergunto, quais são então esses 7 montes ou 7 reis que representados pelas 7 cabeças? São 7 impérios que ao longo da história se opuseram ao povo de Deus. Exatamente 7. E quais são os impérios ao longo da história que se opuseram ao povo de Deus?
Vamos começar com o Egito. Por que começar com o Egito? Porque quando o povo de Deus foi para... José primeiro foi vendido para o Egito, estão lembrados? Lá no Egito ele vira governador, ele manda trazer seus irmãos, sua família. Todo o povo de Deus vai para o Egito. Faraó gostava de José, mandou esse povo morar na terra de Gósen, a terra mais fértil que havia no Egito. Lá é uma boa terra, para vocês vão para lá. Aí morre o faraó que conhecia José, vem um outro faraó que não conhecia, faz o quê? Esse povo é mais numeroso que os egípcios, e escraviza o povo de Israel. E quantos anos Israel ficará escravo dos egípcios? 4 séculos. 4 séculos. 4 séculos não são 2 dias, hein? 4 séculos. O Egito foi o primeiro império a escravizar o povo de Deus. É por isso que ele é a primeira cabeça. Depois do Egito, quem é que dominou o mundo? A Assíria. E o que é que fez a Assíria com o povo de Deus? Lembra que quando morre Salomão, as tribos se dividem? 10 tribos vão para o norte e colocam sua capital em Samaria, e 2 ficam ao sul, capital em Judá. O Império Assírio foi lá para Samaria, no ano 722 a.C., e destruiu as 10 tribos do norte. Eram 12, a Assíria acabou com 10. Essa é a segunda cabeça desse poder. Depois veio a Babilônia. O que fez a Babilônia? Pegou as 2 tribos que sobraram, que estavam em Judá, e levou para cativeiro em Babilônia. Por quantos anos? 70 anos, diz a Bíblia. 70 anos escravizou as 2 tribos que sobraram, Judá e Benjamim. Depois veio a Medopérsia. O que fez a Medopérsia contra o povo de Deus? Lembra você, no período da rainha Ester, quando eles tentaram acabar com todos os judeus? Aquele ataque aos judeus, período Medo-Persa. Depois veio a Grécia. Como que a Grécia atacou o povo de Deus? Aqui nós temos que falar de Antíoco Epifânio, que no 2º século antes de Cristo destruiu o templo dos judeus e tentou levar, profanou o templo e assassinou muitos judeus. Depois então chegou Roma Imperial. E o que fez Roma com o povo de Deus? Perseguiu. O que fez com o próprio fundador do cristianismo? Matou. E quando sai de cena a Roma Imperial, no 5º século, quem é que aparece? Roma Papal. E o que fez Roma Papal contra o povo de Deus por 1260 anos? Perseguiu e matou. Agora, por que é que nós podemos chegar a esta conclusão? E esta aqui é uma linha histórica. Existe um verso aqui em Apocalipse 17 que nos ajuda muito. Olha para o verso 10. Finalzinho do verso 9 e o verso 10. Apocalipse 17, 9 diz assim no seu final: são também 7 reis, verso 10, dos quais 5 o quê? Caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Agora pensa em João, na ilha de Pátimos, escrevendo sobre essa profecia. Aí João, na ilha de Pátimos, preso por ordem de um imperador romano chamado Domiciano, João diz assim: são 7 reis, dos quais 5 caíram. Quem é que havia caído? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Um existe agora. Quem é que está no poder agora? Roma. Quem mandava no 1º século? Quem colocou João em Pátimos? Roma Imperial. Um ainda não chegou. Quem é que não havia chegado? Roma Papal, que só chegou quando? 538. Estão lembrados dessa data? 538? É por isso que nós temos que deixar que o texto se interprete. Pensa no que João está escrevendo. Isso é lógica. Um está no poder. Quem é que mandava no 1º século? É Roma. Então você tem que retroceder 5 reinos no passado e tem que avançar um no futuro. Com isso, com tudo isso, nós chegamos à seguinte conclusão: este poder que se levanta do mar é Roma pagã, imperial e papal. Por quê? Porque é a última das cabeças. É o último poder que vai se levantar. Nós estamos falando agora do tempo do fim.
Mas por que é Roma pagã e Roma papal? Nós vamos entender, porque o capítulo 13 vai nos dar um monte de pistas que vão nos ajudar mais a chegar a essa conclusão. O que pistas eu estou falando? Olha para o verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Agora, este poder que nós estamos identificando como Roma papal, ele parece com um leopardo, com um urso e com um leão. Aonde na Bíblia eu encontro esses três animais? Aonde eu encontro eles? Eu encontro em Daniel capítulo 7. Lá está o leão, o urso e o leopardo. E em Daniel capítulo 7, quem representam esses três animais? O leão, a Babilônia, o urso, a Medo-Pérsia e o leopardo, a Grécia. Então, Roma papal que viria teria semelhança com Babilônia, com a Medo-Pérsia e com Grécia. Que semelhança? Ela assimilou algo deste poder que dominou antes dela. Alguma coisa foi assimilado em sua cultura. E o que é que foi assimilado? O que é que Roma papal copiou de Babilônia? De Babilônia copiou a pretensão e o orgulho, e o pecado e a transgressão à lei de Deus. Então, Roma papal copia de Babilônia a sua pretensão e o seu orgulho. Estão lembrados que Nabucodonosor, depois de construir a grande Babilônia, inclusive os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ele disse assim: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a minha glória? Olha o orgulho. Então, Roma copiou de Babilônia o seu orgulho e também a sua pretensão. Que pretensão? Quando a igreja romana ensina que fora da igreja não há salvação. Roma ensina isso. Fora da igreja não há salvação. Só há salvação dentro da igreja. Quem está fora não tem salvação. E é por isso que um apelo do Papa Francisco recentemente, em vídeos que circularam pela internet, é que ele está chamando os cristãos protestantes e evangélicos para dar a ele o abraço da fraternidade, assim como os irmãos de José o abraçaram no Egito. Ou seja, ele quer trazer todo mundo de volta. Por que ele quer trazer todo mundo de volta? Porque fora da igreja não há salvação. É isso que se ensina na igreja romana. Isso é pretensão e orgulho. O que é que Roma copiou da Medo-Pérsia? O Império Medo-Persa foi no período dos Medo-Persas que começou a adoração ao Deus Sol, através de um segmento chamado mitraísmo. Então, os primeiros adoradores do Sol situam-se no Império Medo-Persa. E aí Roma copia isso dos Medo-Persas. Por quê? Porque agora Roma diz que o venerável dia do Sol é o dia de repouso. A palavra inglesa Sunday quer dizer isso, dia do sol. Então, domingo agora é o dia santo. Por quê? Porque nele Jesus ressuscitou. Então, eles estão copiando isso da Bíblia? Não. Estão copiando isso do mitraísmo, da Medo-Pérsia. Entende por que Roma parece-se com o urso? Agora, por que é que Roma parece com o leopardo, que é a Grécia? Porque os gregos tinham seus deuses. Um Deus para cada sentimento, um Deus para cada estação do ano. E o que fez Roma? Criou agora os santos. Se os gregos tinham o seu panteão de deuses, agora os romanos têm os seus santos, um santo para cada dia. E estes santos, eles são intercessores, eles intercedem, eles fazem benesses, eles fazem milagres para as pessoas. E agora nós acabamos de testemunhar a canonização de mais um santo. Agora a Madre Teresa pode também fazer milagre. Pode? A Bíblia diz que ela está morta. Ou melhor, ela está morta e a Bíblia diz que quem está morto não pode nada. Não tem consciência de nada. Amigo, você percebe como a palavra de Deus é séria? Você percebe como que Roma copiou esses
esses poderes do passado, nessas tradições que não são bíblicas? Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, nós continuaremos a entender o que esse capítulo 13 quer nos revelar a respeito desse poder que se levanta do mar. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Talvez estamos apresentando várias informações que você não conseguiu nem anotar, não é verdade? Não se preocupe, nós temos uma revista com todo o conteúdo que estamos falando aqui. E essa revista é um presente que a Novo Tempo tem para qualquer pessoa em nosso país. Se você está em qualquer lugar desse Brasil, você pode solicitar essa revista para nós e nós vamos enviar para a sua casa inteiramente grátis como um presente da Novo Tempo. Quais são os canais pelos quais você pode solicitar essa revista? Você pode ligar para Novo Tempo, para a Escola Bíblica, em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Vai aparecer aqui na sua tela. Você pode mandar para nós uma mensagem também pelo WhatsApp. O WhatsApp da Escola Bíblica, exclusivo para pedir estudos bíblicos, não para outra coisa, só para pedir estudos bíblicos, é 12 9 8100 1615. Repetindo, 12 9 8100 1615. Diga assim, eu quero a revista do Apocalipse. E aí vamos começar a mandar mensagens para você, para pegar os seus dados postais para enviar para a sua casa. Se você tem acesso à internet, acesse a nossa página, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai ver a revista, clica nela, vai aparecer um formulário, preencha os seus dados postais e nós enviaremos então para a sua casa. Aproveita, já que está na internet, para curtir nossas redes sociais, facebook.com/Bíblia Fácil, se torne um assinante do nosso canal no YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil e curta as nossas fotos no Instagram, @Bíblia Fácil. Vamos ajudar a disseminar o conhecimento da Palavra de Deus e as redes sociais se servem para muitos fins negativos, vamos usá-las também para um fim positivo e levar uma mensagem de esperança para aqueles que precisam? Pois bem, há momentos atrás falamos que esse poder do capítulo 13 de Apocalipse, que nós estamos identificando como Roma pagã e papal, se assemelhava a 3 animais. E esses 3 animais representavam Babilônia, Medopérsia e Grécia. Cacai, tinha uma pergunta. Sim, com relação à questão dos santos que o senhor colocou, eu sou católico e eu aprendi desde a minha infância com meus familiares, né, bisavós, avós, pais, enfim, que essa coisa da cultura, da tradição, dos santos, da fé no santo, na santa e tal. Só que eu tinha o hábito de pedir para o santo. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, o livro dos Salmos, Provérbios, Sabedoria e depois o Evangelho, eu comecei aí a aprender a pedir corretamente. Ou seja, eu aprendi através da Bíblia que os santos eles são intercessores, né? E ali também está escrito que ninguém vai ao Pai senão por ele, o Filho. Então, como eu faço para chegar ao Pai? Eu peço a intercessão dos santos da minha devoção, né, por exemplo, ao Filho que intercede ao Pai. Essa foi a forma que eu aprendi. Ok. Né? Agora, tem pessoas que falam, pô, por que tu não vai a Deus direto? Por que tu não vai direto a Deus? Por que tu não vai ao Pai direto? Né? Porque eu aprendi assim. E também aprendi que ninguém vai ao Pai senão por Filho. Como fica essa questão, né, de pedir a intercessão? O senhor colocou há pouco que agora a Madre Teresa de Calcutá acabou de se tornar santa. Mais uma santa. Ok. Ah, mas ela morreu. E agora? Deixa eu responder a sua pergunta com o texto da Bíblia.
todas as pessoas que morreram, o que acontecem com elas? Em Eclesiastes capítulo 9, verso 6, está escrito assim. Posso ler então desde o verso 5. Porque os vivos, Eclesiastes 9, 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não teres mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia é unânime em dizer de que quem morre está dormindo. Esta é a linguagem do Antigo Testamento e a linguagem do Novo Testamento. O próprio Cristo, quando Lázaro morreu, lá em João capítulo 11, ele disse assim para os discípulos, Lázaro morreu, morreu, mas vou despertá-lo. Lázaro dorme. Quando ele foi visitar aquela menina, filha de Jairo, que tinha 12 anos, e ele, quando chegou na casa, disse, ela não está morta, ela dorme. Jesus comparou a morte a um sono. A Bíblia faz isso. Paulo diz que quando Jesus voltar, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem morreu está dormindo. E esse estar dormindo é estar num estado de inconsciência. Como a Bíblia ensina, eles não têm participação em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Logo, por mais santo que tenha sido Paulo, Pedro, Tiago, João, e eu acredito na santidade desses homens. Eu acredito piamente que todos eles estão salvos. Mas aonde eles estão? Sepultados. E quando eles vão ressuscitar? Quando Jesus voltar. Se eles estão sepultados e inconscientes, dormindo o sono da morte, eles não podem interceder por ninguém. Então Cristo, na oração do Senhor, que é a oração modelo, Mateus capítulo 6, verso 9 a 12, Jesus diz assim, você quando orar, você ora ao Pai, Ele é teu Pai. E depois lá em João capítulo 16, ele vai dizer, e tudo que você pedir ao Pai em meu nome, isso farei. Então eu devo orar a Deus em nome de Jesus. Pastor, Eduardo? Eles dormem, mas com o corpo na sepultura ou em um lugar reservado por Deus? Foram sepultados e o corpo que eles tinham, dependendo do tempo, não existe mais. A própria terra já assimilou esse corpo. Não existe mais nada. O que vai acontecer na volta de Cristo? Aquele que estiver salvo, Deus fará um milagre, o milagre da recomposição. E aquele corpo que ele morreu, ele será todo refeito. Só que para o salvo, ele vai ser refeito e glorificado. O corpo que os salvos terão por toda a eternidade. Então ele está dormindo em um local reservado por Deus. Até porque existe o crematório. Né? Como ficam as pessoas que são cremadas? Né? Não tem nenhum problema se ela é cremada, se a cinza é lançada no mar, se é na terra, se morreu com uma explosão. O corpo se desfez ou se desfará em algum momento. Agora, Deus na ressurreição vai recompor esse corpo e fazê-lo glorioso. Natália? Pastor, voltando ao assunto de morte. O corpo desaparece, o espírito retorna para Deus. Volta para Deus que o deu. Sim, e a alma fica onde? Lembra que a alma é a junção do espírito e do corpo? Quando a pessoa morre, a alma desaparece. Porque nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Certo. E na morte, a alma deixa de existir. Mas, pastor, quando a gente morre, a alma não sai e não vai vagar por aí. Você está assistindo muito Ghost, está assistindo muito filme. Quem ensina isso é Hollywood. E por trás dos filmes e novelas está o próprio Satanás, levando a sua mensagem. Quando a pessoa morre, acabou. Se ninguém levar para o cemitério, nem para lá ela vai. Ela fica onde está. Então a morte, quando ela chega, ela acaba com a alma. Porque nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Quem ensina que nós temos uma alma e o corpo é a prisão da alma, isso é Platão. Agora, se você quiser seguir a filosofia, você crê nisso. Se você quiser seguir a teologia, você não crê. Então, Bíblia é teologia, filosofia é outra coisa a ser discutida. Pastor, Zé Luiz. Você falou do... Quando a gente peca. Quando pecamos. E a gente nos recolhemos nos nossos aposentos,
faz uma oração para Jesus Jesus falou isso em Mateus 5, e ele né? leva ao Pai, Mateus 6, 5 em diante. né? E é dessa forma então que faríamos É assim para que a gente pede perdão. não precisa Não. Jesus falou assim, Mateus 6, 5 em diante. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensarás. E eu vou aproveitar o seu gancho e dizer mais uma coisa. Há pecados que nós cometemos que nem nossa esposa tem que saber, que ninguém tem que saber. E por que você tem que ficar contando para os outros as misérias espirituais da sua vida? Isso só vai trazer desgraça sobre a vida das pessoas. Você tem que, quando pecar, ter consciência da malignidade do pecado e correr para Jesus, que te ouve e te perdoa. A questão é eu com ele. É você com ele. Agora, quando é, José Luiz, que eu tenho que procurar o meu próximo? Quando eu ofendo o meu próximo. Se eu pequei contra alguém, eu tenho que ir até esse alguém lhe pedir perdão. Agora, se você e eu pecamos contra Deus, eu vou partilhar isso com quem? E aqui eu abro mais uma janela para você. Você frequenta um tipo de igreja que costuma o pastor chegar e trazer a revelação e dizer que a irmã Maria está em pecado, que o irmão José está em pecado, que eles estão em adultério, que roubaram, Você frequenta esse tipo de igreja? Sai correndo daí, porque o diabo não traz os pecados, o diabo é que gosta de trazer os pecados das pessoas a público. Jesus não faz isso. Aquela mulher pecadora lá em João capítulo 8, que estava para ser apedrejada, Jesus não chegou e disse, você é uma adúltera mesmo, foi induzida, mas adulterou, Não, Jesus começou a escrever no chão o pecado daqueles que estavam ali, e depois perguntou para eles assim, quem aqui nunca pecou? Atire a primeira pedra. E eu pergunto para vocês, quem ali na multidão podia atirar a pedra naquela mulher? Quem? Não é a resposta certa. Quem podia? Jesus. Ele podia. Ele podia. Ele podia pegar aquelas pedras e atacar na mulher. A lei deixava ele fazer isso. A lei dizia, quem peca tem que ser apedrejado. Ele podia. Ele fez isso? Então você, pastor, quando revela publicamente o pecado dos seus membros, pecados que às vezes são ocultos, que poderiam ter sido resolvidos de forma oculta, você está pegando uma pedra que Jesus disse que quem não tem pecado atira e você está atirando. É isso que você faz. E se você frequenta uma igreja assim, que todos os cultos expõem os pecados nesse tal de revelação, um conselho meu, sai correndo. Isso não é ambiente para você, não. Porque Jesus falou assim, você quando pecar, você vai ao Pai, acerta as contas com Ele, é Ele que pode pedir perdão. Webertin? Eu vou, como passou para o capítulo 5, eu queria voltar no versículo 4 de Apocalipse 13, que fala assim, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Só que, na programação passada, em Apocalipse 12, fala que o dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui está dizendo que se eu estou adorando a besta, eu estou adorando o próprio Satanás? Claro. Por quê? Porque é o poder por detrás da besta. O que esse poder está fazendo com a besta? Ele está disseminando o engano. E nós estamos falando de uma coisa muito séria. A primeira delas foi essa blasfêmia. Qual é a blasfêmia? A pretensão de que eles podem perdoar pecados. E eu vou entrar agora na segunda blasfêmia, depois que eu der a oportunidade ao Cacai. Só para deixar bem claro isso, não só para nós aqui do grupo, mas principalmente para os milhões de telespectadores, que também, com certeza, têm muitas dúvidas e, infelizmente, também a ignorância que a gente tem antes de conhecer as coisas. Para me entender bem, para ficar claro para mim, né? Uhum. Estou sentado aqui agora, quero fazer uma confissão, quero me confessar. Uhum. Como é que a Bíblia nos ensina corretamente de como eu fazer a confissão e receber o perdão? É o que eu acabei de mencionar. Eu mencionei, mas posso ler para você de novo. É o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, quando Jesus diz assim,
Mateus capítulo 6, verso 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensarás. Você cometeu pecados, quer se confessar? Se põe de joelhos no seu quarto e diga para Deus tudo o que você precisa dizer. Peça perdão a Ele. E o Espírito Santo virá sobre você, te dando o perdão. E você se levanta perdoado e fortalecido para não mais cometer aquele erro. É assim que a palavra nos ensina. Esse perdão eu peço a Jesus que interceda. Você pede a Deus. A Deus. E no final diga, eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Okay. Porque Jesus, no capítulo 16 de João, disse assim, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Perfeito. Ok? Segunda blasfêmia desse poder. João 10, 33. Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes o quê? Deus a ti mesmo. Jesus disse no versículo 30, eu e o Pai somos um. João 10, 30. 10, 33. Eles acusam dizendo, você blasfemou, porque você se igualou a Deus. Jesus blasfemou? Não. Por quê? Porque Ele é Deus. Mas todo ser humano que se denomina Deus está com isso blasfemando. Pois não é isso que fizeram os papas ao longo da história? Não é isso que declarou o Papa Gregório XIII? Nós, os papas, temos o poder de Deus na terra. Não é isso que acontece nas cerimônias? Quando os seres, os homens têm que se ajoelhar diante dessa autoridade. Porque Ele é o próprio Deus na terra. Ele é o representante de Deus. E daí se desenvolveu uma outra doutrina chamada a infabilidade papal. Então isso é blasfêmia à luz da Bíblia. Carolina? Pastor, tem uma dúvida. As pessoas que se confessaram para outras pessoas ao longo da vida também praticaram blasfêmia contra Deus, mesmo no engano? Se elas não sabiam que estavam errando, claro que não. Porque nós aprendemos em Atos 17:30 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É como o Cacai mencionou. Se eu desde pequeno aprendi que eu tenho que orar para o santo e me confessar para o padre, e eu fiz isso uma vida inteira, sem saber, Deus não vai me condenar por isso. Deus seria injusto se eu fizesse, porque eu não sabia. Então Deus não condena essa pessoa, mas agora que o conhecimento chega, eu tenho que parar de fazer. Porque se agora conhecendo eu continuo, eu não estou mais no meu período de ignorância. Agora eu estou fazendo por rebeldia, porque eu sei o que é certo, mas não estou fazendo. Eu tenho pouco tempo para terminar e eu queria mencionar mais um tópico com vocês. A segunda parte do versículo 5 diz que foi dada a este poder a autoridade para agir por 42 meses. Estão lembrados desse período que volta a aparecer no Apocalipse? Você tem 42 meses, multiplica por 30 dias, tem 1.260 dias. Esse período nós já mostramos para vocês, começou em 538 e foi até 1798. É o período de supremacia papal. Eu pergunto, que outro poder na história dominou por 1.260 anos, a não ser o papado? Então, este poder de Apocalipse 13, ele não se encaixa em nenhum outro poder, a não ser no papado, porque só ele dominou nesse tempo. Agora, olha que detalhe interessante da profecia. Diz que ele perseguiria e pelejaria contra os santos. E quantos santos morreram na Idade Média, principalmente por causa da Santa Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício? Quantos santos morreram? Milhares. E um outro detalhe, olha o que diz o versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Este poder, a besta, receberia uma ferida de morte. Quando é que foi dado esse golpe mortal? No final dos 42 meses.
no final dos 1260 anos. O que é que aconteceu em 1798? O Papa Pio VI, que dominava na época, foi preso em fevereiro daquele ano por ordem de Napoleão Bonaparte. Então aqui você tem a ferida de morte. Quando foi dada esta ordem de prisão, que foi na Capela Sistina em Roma, você tem a ferida mortal. A profecia se cumpriu ao pé da letra. Mas sabe o que diz o verso 13? Que a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, o papado perdeu o seu poder em 1798. Mas o que aconteceu a partir daí? Ele foi levado para cativeiro, morreu 2 anos depois, cumpriu-se Apocalipse 13:10. Quem leva para cativeiro vai. Por isso ele foi para cativeiro. E o que está acontecendo agora no verso 8? Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida. Quem é que vai para o livro da vida? Quem tem o seu nome lá? Os candidatos à salvação. Quem é que não vai ter o nome no livro da vida? Aqueles que adoram a besta. Então, no conflito final, nós teremos uma questão de adoração. E nunca na história a popularidade cresceu tanto dos papas. E hoje ele é visto como um agente da paz, como unificador das religiões. E o que está acontecendo? A profecia diz que o mundo vai se submeter a esse poder e vai adorá-lo como Deus. Então, no conflito final, a questão vai ser de adoração. Quem você adora? Você adora a Deus ou você adora o dragão através dos seus agentes? Quem você adora? Quem você adora? O seu coração é de quem? Qual é o maior tesouro que você tem nessa vida? É o Senhor Jesus? É a Ele que você adora? Ou você está adorando um poder terreno? Um homem pecador como eu e como você? Um poder que dominou séculos na história e está voltando a dominar novamente. Quem você adora? Eu queria fazer um convite para vocês hoje e para vocês que estão aqui e perguntar para você quem é que você vai adorar. Nós vamos ter uma música agora. Enquanto essa música for cantada, eu queria perguntar para você, de quem é o seu coração e quem você adora? Se você quiser nesta hora declarar que você adora somente a Deus, você vai poder ficar de pé enquanto eles cantarem. E ao ficar de pé você está dizendo, pastor, o meu coração é de Jesus e eu só quero adorá-lo. Agora, se você tem outra pretensão, você pode continuar sentado e não tem nenhum problema. Mas eu queria dar àqueles que desejarem essa oportunidade de dizer assim, o meu coração é de Jesus, eu vou adorar só a Ele e eu vou ser leal a tudo que Ele me ensinar nesse livro. E você que está em casa, eu vou te convidar também a ficar de pé. Aí na sala, aí onde você está na cozinha, talvez no seu escritório, vendo esse vídeo pela internet, onde você estiver. Enquanto você ouvir essa música, se você quiser entregar o seu coração a Cristo, se você quiser declarar que você adora somente ao Deus verdadeiro e a não mais a ninguém mais, fica de pé aí onde você está. Porque depois da música, eu quero orar por aqueles que se decidirem a entregar o coração a Jesus e adorar somente o Deus que merece a nossa adoração. Seja aqui, esconde o teu tesouro, ali também está teu coração.
Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou pode escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Se pensas mesmo onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Será o meu tesouro até morrer. Aqui no auditório, muitos se colocaram de pé, dizendo que vão adorar somente a esse Deus verdadeiro, vão entregar suas vidas ao Senhor. Certamente aí em casa, muitas pessoas estão de pé agora, declarando a mesma coisa. Eu queria orar por você, para que essa decisão fosse sincera em teu coração e para que você, a partir de hoje, adore somente a Jesus como teu Salvador. Busque somente a Ele para perdão dos seus pecados. Entregue sua vida nas mãos dEle e Ele vai te conduzir a um final feliz. Vamos orar? Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, pelas maravilhosas bênçãos que tem derramado sobre a vida de todos nós. Os que estão de pé nesta hora estão Te declarando como Deus verdadeiro, como o único Deus que merece nosso louvor e a nossa adoração. Nós queremos suplicar que a Tua bênção venha para a nossa vida. Quero orar por esses que estão aqui no estúdio conosco da Novo Tempo. Que cada um deles receba a Tua bênção e a Tua ajuda. Que o Senhor possa dominar completamente em nossas vidas e tomar conta de nosso coração.
Oramos, Pai, por esses que estão em casa, que nesse momento também estão de pé. Que o Teu bom e Santo Espírito abrace a cada um deles e que eles sintam no íntimo do seu coração agora a presença de Jesus, o perdão que o céu pode lhes oferecer e que as suas vidas possam ser transformadas por esse mesmo Espírito. É em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Na semana que vem voltaremos ainda para o capítulo 13 de Apocalipse e vamos estudar sobre a segunda besta, a besta que sobe da terra. Eu te espero na semana que vem.